Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Trocas Macabras, o novo livro de Stephen King lançado aqui no Brasil e que está saindo pela Biblioteca Stephen King, o relançamento da obra do nosso mestre. Então se liga aí no vídeo, vamos conversar mais sobre Stephen King. Antes de mais nada, já se inscreva no canal, já deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário aqui falando se você gosta ou não gosta de Stephen King, se você é um amante de Stephen King como eu, deixa aqui o seu comentário pra gente debater Stephen King. E se quiser saber um pouco mais sobre o que eu posto e o conteúdo que eu crio, me siga nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição. Vamos falar sobre Stephen King. Trocas Macabras é um livro muito importante dentro da história de vida do Stephen King. Já vou falar pra vocês o porquê. Ele vai contar a história do vendedor Leland Gaunt, que abre uma loja na famosíssima Castle Rock, abre um antiquário onde ele vende coisas usadas, onde ele vende coisas antigas e onde principalmente ele vai vender aquilo que as pessoas estão procurando. O preço pelo qual ele vende essas coisas é um preço muito módico, muito bom, mas que no futuro pode se tornar algo muito pesado e um karma muito grande na sua vida, porque ele sempre propõe uma troca que só ele sabe que é macabra. Essa é a história, a tônica da história. Logo no começo você sabe já quem é o mal da história, que por trás desse antiquário existe algo um tanto tenebroso, e aí fica o suspense sobre o que o Gaunt vai cobrar das pessoas que estão comprando com ele, por que ele tem esse poder de ter tudo que as pessoas oferecem, por que ele faz isso com as pessoas, o que ele está buscando, o que ele está criando, o que ele está tramando para Castle Rock, o que vai acontecer nessa cidade que já sofreu tanto. E eu digo que já sofreu tanto porque este é mais um dos livros que se passa em Castle Rock, a pequena cidade do Maine, estado de nascimento do nosso querido Stephen King, mas que a cidade não existe, é uma cidade fictícia criada por ele. O livro serve como um grande fanservice em algum momento. Eu comento isso com vocês em alguns vídeos aqui falando, porque eu busco muito disso nos livros do Stephen King, que é a colocação, a menção sobre algo que vai fazer o coração de quem é fã ficar mais quentinho. E tem muito disso nesse livro, inclusive citando Cujo, fala sobre o São Bernardo maldoso que viveu em Castle Rock, fala sobre outras obras que já ocorreram em Castle Rock, que já tiveram Castle Rock como pano de fundo, e isso torna a história um pouco mais legal para quem já conhece essas outras obras e passa batido para quem não conhece elas, para quem conhece pouco do escritor. Mas eu gosto muito que Stephen King sempre coloca uma pitadinha de algo que vai fazer o fã dele ficar um pouco mais feliz. E tem muito disso nesse livro. No começo do vídeo falei pra vocês que Trocas Macabras é um livro muito importante dentro da história de Stephen King. Por quê? Ele está sendo relançado na Biblioteca Stephen King pela editora Suma, é o 6º livro que sai dessa coleção, que relança livros antigos de Stephen King aqui no Brasil. Já passaram por elas, o próprio Cujo, que eu já mencionei aqui, Iluminado, A Hora do Lobisomem, tô esquecendo de alguns, mas são 6 livros, esse é o 6º livro dessa série. Eu só não tenho A Hora do Lobisomem, é o único livro que me falta, e quando eu comecei a comprar os livros de Stephen King, os livros da coleção, já estava esgotado A Hora do Lobisomem, não consigo, infelizmente, um livro que eu quero muito. Mas, voltando ao assunto, ele é um livro que foi originalmente lançado em 1991. Ele é o primeiro livro que o Stephen King escreve depois de sair da reabilitação, depois de se recuperar das drogas. Ele usava muita cocaína, muita metanfetamina, escreveu muitos livros, todos os livros que ele escreve antes de Trocas Macabras, ele já assumiu que escreveu sobre muita influência de drogas, e Trocas Macabras é o primeiro que ele escreve pós-rehab. E eu tenho minhas dúvidas se isso é real, se isso é verdade, se ele realmente escreveu esse livro depois de passar na reabilitação, ou se ele foi o primeiro livro lançado pós-rehab do senhor Stephen King. Por quê? Porque ele fala muito sobre droga nesse livro, ele fala muito sobre cocaína, e aí ficou a dúvida. Eu tinha certeza, enquanto eu estava lendo, antes de saber essa informação de que eu pesquisei para fazer o vídeo aqui, que foi o primeiro livro pós-rehab, eu tinha certeza que ele tinha escrito esse livro muito sobre o efeito de drogas, assim, que a cocaína estava muito presente na vida dele. Fiquei com o sentimento de que ela realmente estava muito presente na vida dele quando fiquei sabendo desse acontecimento de que ele era o primeiro livro pós-rehab. Talvez
tivesse tão presente na vida dele e está tão presente na escrita. Ele fala tanto de pessoas comprando cocaína, de pessoas cheirando para fazer coisas más, de pessoas oferecendo cocaína para querer que a pessoa faça algo em favor dela e tudo mais. Talvez ele tivesse com esse sentimento justamente porque ele estava conseguindo ver ali que a droga tinha feito muito mal para ele, por ele estar livre dela enquanto estava escrevendo. Mas isso é muito presente, achei isso bem interessante dentro do livro. Não é algo normal de se ver nos livros de Stephen King. Claro que tem drogas, que tem muitas menções a drogas até que não existem em alguns livros, que são drogas inventadas para dominar as pessoas ali, mas nesse livro fica muito claro essa relação com a cocaína, uma relação que é sabido por todo mundo que ele tinha muito próxima e que desde 91 ele está livre. Então tem esse outro lado de ser um livro muito importante para ele, ser o primeiro livro pós-rehab. E tem uma outra coisa interessante, que esse livro era o livro para sepultar Castle Rock. Era o livro que, como se ele tivesse escolhido assim, ó, eu estou livre das drogas, Castle Rock é a cidade que representava tudo de ruim que eu já vivi. Escrevi muitas coisas pensando em Castle Rock como uma cidade péssima, como uma cidade que faz mal, e vou sepultar ela. E ele sepultou por muitos anos, quase 30, porém em 2018 ele lançou o livro Elevation, que aqui no Brasil saiu em 2019, sob o nome de Elevação, um livro que retoma Castle Rock, onde um casal de mulheres vive em Castle Rock e sofre muito com preconceito e tudo mais. Então isso é a retomada. Castle Rock para de aparecer e em Trocas Macabras nada se passa em Castle Rock. Depois disso, vivendo mesmo em Castle Rock, alguns livros mencionam Castle Rock, mas a cidade aparecer como plano de fundo, como o local onde as coisas aconteciam. Trocas Macabras é o último até Elevação, que saiu aqui no Brasil em 2019. Então, mais um detalhe aí de fanservice que me chama muito a atenção, que eu gosto muito desses micro detalhes da história de Stephen King. Esse livro traz ainda uma coisa que é muito rara de se ver na escrita de Stephen King, que veio a aparecer mesmo assim, de ele escrever bem sobre isso, sobre este personagem, na trilogia Mr. Mercedes, onde pela primeira vez existe um detetive ali, que o detetive é o personagem principal do livro, onde o detetive dita as coisas que acontecerão naquela trilogia, porque os livros dele muitas vezes têm investigação, mas ele trabalha muito mais com suspense, com os próprios personagens, com as pessoas que estão sofrendo aquilo dali, tentando buscar a salvação pela coisa, principalmente por ela muitas vezes ser sobrenatural ou envolver o sobrenatural, né? Como por exemplo em O Iluminado, onde as pessoas, até aparece a polícia e tudo mais, mas as pessoas dentro do hotel precisam se livrar daquele mal que está acontecendo ali. Ou em Carrie Estranha, por exemplo, que tem a mãe e a filha ali numa relação que é entre elas, onde a polícia interfere muito pouco. E nesse livro é um dos primeiros livros que ele coloca um policial como um dos personagens. Então existe uma investigação feita por um policial, o policial se chama Alan, e ele é personagem da história, ele interfere na história, você torce por ele, você quer saber se ele vai descobrir alguma coisa, tem a visão dele da história, é um dos personagens principais, junto com o Gaunt, que é o vilão da história. Então isso também é um outro detalhe que eu gostei muito, achei muito legal da história, de ver o Stephen King escrevendo sobre um policial, tendo um personagem policial tão bem criado, um personagem policial que envolva tão bem a história e que seja tão importante para a história. Porque, como eu disse, muitas vezes existe o policial, existe o detetive na história dele, mas são pessoas que não são tão importantes para a história como o Alan é importante para Trocas Macabras. Outro ponto que eu sempre procuro muito nas histórias de Stephen King, e não só nas dele, mas em livros antigos que eu leio, é saber o quanto aquele livro é datado, porque se pegar um livro de 1900, vão ter coisas que não vão servir mais para os anos de 2020 e tudo mais. E o Stephen King tem um poder que o outro escritor que eu via muito com esse poder, e que são os dois caras que fazem isso melhor, de escrever numa época e o que está sendo dito naquela época servir completamente para 50 anos depois, era o Tom Clancy. Então eu vejo no Stephen King e no Tom Clancy esse detalhe de que os livros deles podem ser escritos em qualquer época, que vão servir para outros anos muito posteriores àquilo que está acontecendo. Claro que eles se utilizam de detalhes para fazer isso acontecer de uma maneira melhor, né? Como por exemplo, ele sabia que haveria uma evolução muito grande na comunicação, então ele evita falar
de como as pessoas estão se falando, ou de que só tinha cartas para se corresponder. O preço das coisas é muito variável, a não ser que ele queira dizer mesmo, mostrar o quanto aquilo valia naquela época que ele estava escrevendo. Então isso são detalhes que eles evitam mencionar nas suas obras para que elas fiquem menos datadas. E nesse livro tem 2 pontos que ele deu muita sorte na história, como ele criou, e o outro que ele deu um azar e que é um dos poucos detalhes que data essa obra. Vou falar pra vocês. O primeiro deles, ele tá falando sobre um carro que é muito bom, que é um carro que ele queria representar um carro de uma pessoa com muito dinheiro nos Estados Unidos pra época, lá pros começo dos anos 90. E ele fala de um Honda Civic. E ele deu sorte, porque o Honda Civic envelheceu bem, seguindo o padrão que havia na época, e conseguiu manter esse padrão. Passa exatamente a expressão que ele gostaria que passasse pro autor. Passou pro leitor lá em 1991, passa agora nos anos de 2020. É a mesma posição de carro, o carro não mudou nada, e ele deu sorte. Ele poderia ter escolhido um carro que já saiu de linha e que não faria sentido para quem tá lendo o livro agora, ou poderia ter escolhido um carro que tinha o padrão alto, mas que depois aquele carro se deteriorou com o tempo e perdeu a posição que ele tinha ali na sociedade, foi deteriorada. Então ele deu muita sorte de escrever isso, como ele deu sorte de o livro de Christine, a marca do carro, ela mudar a necessidade que a sociedade tinha para aquele carro, porque na época era um carro esportivo, um carro muito bom, que todo mundo queria aquele carro por ser um carro muito bom, era um carro difícil de conseguir. Depois ele passa a ser um carro muito raro e todo mundo continua querendo ele mesmo nos dias atuais, apesar dele já ter saído de linha, dele ser só um carro velho e tudo mais. Então essa diferenciação ele também deu sorte em Christine. Mas o que ele deu azar nesse livro foi que ele tem uma menção a um time de futebol americano chamado New England Patriots, que é um time de Boston, e Maine e Castle Rock são muito perto de Boston, muito perto de Massachusetts, que é o estado onde fica Boston, e é o maior estado ao lado do Maine, assim, se a pessoa... Maine é um estado afastado de tudo, um estado pequeno, não muito evoluído, e Massachusetts é o primeiro estado próximo que tem essa evolução assim na sociedade ali, que tem coisas importantes acontecendo no estado. E lá tem o time chamado New England Patriots, que não tinha ganho nenhum Super Bowl, que é o campeonato nacional de futebol americano lá dos Estados Unidos. E no livro tem uma menção que diz o seguinte, um personagem falando, vou ler pra vocês aqui. Malditos Patriots, disse ele por trás da barreira do jornal. Quando vão arrumar um maldito quarterback que saiba jogar a porra de uma bola? E isso é escrito em 1991. Até 1991 os Patriots nunca tinham ganho nada nos Estados Unidos, nunca tinham sido campeões nacionais. Porém, em 2001 surgiu ninguém mais, ninguém menos que o Tom Brady, que para muitos é o maior quarterback da história do futebol americano e que mudou completamente o time de patamar e hoje é um dos times com o maior número de títulos do futebol lá dos Estados Unidos. Então, para quem lê hoje e lê essa frase, fica pensando assim, tipo, bom, surgiu já um cara e esse cara talvez seja o maior quarterback da história. Então, esse é um dos pequenos detalhes, um dos raros detalhes num livro do Stephen King que data muito a obra e que se você ler sem saber que a obra é uma obra muito antiga, não vai entender o porquê que ele está falando aquilo aí. Claro que isso ainda está aliado a ter a necessidade de você conhecer futebol americano e tudo mais, e eu peguei muito isso porque eu sou um grande fã de futebol americano e isso me chamou muita atenção. Fiquei muito impressionado porque esse detalhezinho que é tão difícil de encontrar, esses detalhes que datam as obras dele, pela maneira como ele escreve, pelo jeito que ele desenvolve as histórias, esse detalhe datou muito a obra. É uma daquelas frases que envelheceram mal, como a gente diz nos dias de hoje. Então, para encerrar o nosso vídeo, eu vou falar o que eu achei do livro. O livro é muito bom, gostei muito, a dinâmica do livro é muito legal, ele tem mais de 600 páginas, um livro que desenvolve a história muito bem, que tem personagens muito bons, que desde o começo você já sabe quem é o vilão e fica na expectativa de saber o quão mal ele vai fazer a cidade, o quão difícil vai ser lidar com ele, qual o potencial de perigo que ele possui, e também traz bons personagens, incluindo um personagem que a gente raramente vê nos livros atuais do Stephen King, que é a cidade de Castle Rock. Inclusive, nessa edição especial aqui da Biblioteca Stephen King, tem um mapa de Castle Rock
nas últimas páginas aqui, um detalhe da edição que é maravilhoso para quem é um grande fã do escritor. Porém, eu não gostei do final da obra, não comprei a ideia do final, fiquei muito na expectativa de saber como seria explicada as coisas que estavam acontecendo e achei que foram mal explicadas, achei que não fez muito sentido, que deixou coisas sem explicação e que a ideia que foi criada ali para todo o mal que aconteceu não foi uma ideia que eu achei que seria plausível. Faltou realismo, faltou uma explicação melhor, que são coisas que na maioria dos livros de Stephen King a gente encontra, né? Então me decepcionou um pouco, por isso ele vai levar a nota 4, né, de 5, mas é um livro muito bom, principalmente por esses detalhes aí, esse fanservice que existe, essa importância desse livro na vida do Stephen King. Gosto muito da literatura dele e esse livro é um livro especial para a vida dele, especial para esse recomeço, e era especial até 2018 por ser o último livro sobre Castle Rock, né? Deixou de ser, felizmente, porque eu gosto das coisas que acontecem em Castle Rock, gosto de estar presente naquela cidade, e infelizmente esse final aí deixou um pouco a desejar, pelo menos pra mim. Outro detalhe que eu achei muito bacana, a capa original do livro que foi lançada aqui no Brasil em 1992, acho que o livro chegou aqui, ela é da loja, é uma foto de lado da rua, eu vou pedir pra editora Joyce colocar aqui pra gente a foto do primeiro livro da capa original. Como vocês podem ver, é a rua de Castle Rock, ali do centro de Castle Rock, com um antiquário, a lateral do antiquário ali aparecendo. Esse livro traz em relevo essas mãos aqui, a capa também é meio emborrachada, é bem legal, mas tem o relevo das mãos que estão lidando com marionetes, e isso tem muito a dizer sobre o livro também. Achei que essa capa ficou mais legal do que a capa original, gostei muito dessa capa, não só por ela ser uma capa dura, por ela ser emborrachada, por todos os detalhes dela, como os livros da biblioteca Stephen King têm sido muito bonitos, mas esse detalhe das mãos com as marionetes ficou perfeito, deixou a edição melhor do que a edição original. Então é isso, me diga aqui nos comentários se você já leu Trocas Macabras, o que você acha de Stephen King, se você sabia desses detalhes, e principalmente quero saber como vocês lidam com livros que são datados, que têm informações ali que hoje em dia não fazem mais sentido para nós. É isso, um bom fim de semana para todos vocês e até a próxima, tchau!